Olá, povo de Deus. Mais uma vez com vocês. Hoje para vocês eu trago Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Às vezes tu podes te perguntar, será que há vida depois da morte? Será que a Bíblia nos fala algo da morte? Sim, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: Então o pó voltará à terra, de onde saiu, e o espírito voltará para Deus que o concedeu. O pó voltará para a terra, o nosso corpo voltará para a terra. Ou serás cremado, ou serás enterrado. E o nosso espírito, o que habita dentro de nós, o nosso espírito, voltará para o nosso Criador. Então, aqui, o homem de Deus, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: que depois da morte, o nosso espírito volta para Deus e o nosso corpo, que é o pó da terra, volta para a terra. Muitos são cremados e muitos são enterrados. E depois no versículo 12, ele diz o seguinte, toma atenção. Depois da morte, Deus pedirá contas no dia do juízo de tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mau. Depois da tua morte, tu terás um julgamento. Tu irás te apresentar às entidades celestiais e eles vão ver o relatório, eles vão ver a tua ficha do que tu tiveste a fazer na terra de bem e do mal, e nada estará oculto. Isto é em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 e versículo 14. E eu venho te mostrar ainda que aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, em versículo 10, diz o seguinte: Com efeito, todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de cada um receba conforme com que fez de bem ou de mal, enquanto estava no corpo humano. Aqui em Coríntios, 2 Coríntios nos diz, vem testificar o que nós lemos em Eclesiastes, que depois da nossa morte, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo conforme aquilo que fizemos de bem ou de mal enquanto estávamos com o corpo humano, enquanto vivíamos nesta terra. E depois, por que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo? Para que de modo, quando chegar este dia, o Senhor Jesus Cristo possa ser o nosso advogado. Foi por isso que em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte, o João diz o seguinte: temos um intercessor, nós temos um advogado fiel que está junto do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, e veio para todos. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo pertence a todos. O Senhor Jesus Cristo não disse, eu vim para aquela religião, ou eu vim para aquela religião, ou eu vim para esta religião. Não. Ele diz o seguinte, eu vim para todos. Por quê? Porque eu estou sentado à direita do meu Pai e eu vou ser o vosso defensor. Então, em João, capítulo 3, também, em versículo 18, diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Porque em João também Deus diz o seguinte, o nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: se tu não crês no Filho, tu também não crês no Pai, porque o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Porque se tu não crês no Senhor Jesus Cristo, já estás condenado. Por quê? Porque se não estás a crer no Senhor Jesus Cristo, tu também não estás a crer em Deus. Estás a perceber? Se tu não estás a crer no Senhor Jesus Cristo, tu também não estás a crer em Deus. É por isso o Senhor Jesus Cristo aqui diz em João que quem não crê no Filho já está condenado. E quem crê no Filho será salvo. Então, toma atenção, Eclesiastes nos diz que depois da nossa morte, o nosso corpo volta para o pó e o nosso espírito voltará para aquele que nos concedeu, que é Deus.
que depois da morte nós teremos um tribunal, teremos um julgamento de tudo de bem, do bom que fizemos na terra e tudo do mal. E nada estará oculto. Então quer dizer que todas as tuas ações, todas as tuas obras serão apresentadas no dia do teu juízo, no dia do teu julgamento. E tudo que fizeste de bem ou de mal será utilizado para e contra ti. Mas diz também em João, 1 João, que nós temos um intercessor que está sentado à direita do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus disse que nós temos que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que será o nosso advogado perante o Pai, perante o nosso julgamento. Porque se nós não cremos nele, nós também não estamos a acreditar no nosso Criador, no Pai do Senhor Jesus Cristo, que o enviou. Estão a perceber? Porque a Bíblia mostra-nos e fala-nos que existe a vida depois da morte. Nós somos uma carne e nós temos um espírito. Depois de nós partirmos, a nossa carne é enterrada na terra, volta para o pó, ou tem a opção de ser cremada. Mas o nosso espírito volta para aquele que nos concedeu, que é Deus, que é o nosso Criador. Mas temos um intercessor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu venho te dizer que tu pense e medite nesta palavra. Não penses que a vida aqui é tudo e que não haverá uma outra vida. Tu estás enganado porque quem te disse que a morte é o fim, essa pessoa está a mentir. E quem te disse que tu tens que aproveitar a vida abusando e destruindo a tua vida porque não terás uma outra, essa pessoa está a mentir. Então pensa e reflete através desta palavra e que o Espírito Santo de Deus possa te tocar e possa te dar sabedoria, possa te dar entendimento da palavra de Deus. Eu não venho dizer que tu és perfeito ou que eu sou perfeito, porque perfeito e santo é só Deus. Mas Deus diz na sua palavra que Ele nos purifica, que Ele nos santifica a cada dia. Mas nós temos que estar em comunhão com Ele, para que de maneira possamos renegar as coisas do mundo para viver em espírito, não conforme a vontade da carne, mas conforme a vontade do Espírito. Ok? Que Deus te abençoe, continua forte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.